Olá, bom dia. Que a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Hoje, o nosso tema do nosso devocional, por incrível que pareça, é sobre algo que eu já enfrentei e que eu tenho certeza que muitas pessoas estão enfrentando ou já enfrentaram e conseguiram vencer, que é sobre a ansiedade. Hoje em dia, esse nomezinho, ele é bem conhecido, tá bem conhecido mesmo, porque se tornou a doença do século, né? Para muitas pessoas, isso é uma frescura, é algo que a pessoa pode controlar, é só algo da mente da pessoa e que vai passar, né? O conselho da pessoa é sempre esse: calma, vai dar tudo certo. Só que para muitas pessoas isso é algo mais sério, mais grave, tantos que já levou a muitas pessoas a tirarem sua própria vida, para vocês verem o tamanho do problema, né? Então, assim, eu tenho um pouco de propriedade de falar sobre esse assunto, porque foi algo que eu enfrentei no ano passado, que foi algo que me levou a abrir mão do meu trabalho, da minha carreira. Um trabalho de 6 anos que eu tive que abrir mão de um dia para o outro, porque foi algo que veio em silêncio. Quando eu acordei, eu já estava com um problema super avançado, super grave, e eu tive que abrir mão da minha vida naquele momento. Mas eu entendo também que foi a obra do Senhor na minha vida, para eu dar uma pausa em tudo que eu estava fazendo, na correria do dia a dia. Mas eu enfrentei tudo aquilo com médicos, tá? Pessoas especializadas, especialistas, né? Porque Deus deixou o conhecimento, Deus deixou, os médicos foram para isso, tá? Causas que eles não conseguem resolver, o Senhor tá aí para, né, nos ajudar, curar nossas feridas, mas a gente tem que buscar sim as pessoas, né, que estão ali preparadas, que estudaram para isso. E eu busquei, graças a Deus, me auxiliaram muito, me ajudaram muito. E inclusive o caderno que eu uso para fazer o meu devocional é o mesmo caderno que eu usava para eu anotar, para eu escrever todas aquelas angústias que eu sentia no dia a dia. A minha psicóloga passou para eu estar escrevendo, para eu estar conseguindo me libertar, né, um pouco daquelas ansiedades, daquelas angústias que eu sentia. E só Deus sabe como eu passei e o que eu enfrentei naquele período. Então eu quero dizer assim para as pessoas que estão passando por isso: se agarre fielmente no Senhor, fielmente, porque não é algo fácil, não é algo que você consegue explicar para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que consegue te entender, tá? Então, assim, busque sim pessoas, né, que são capacitadas para isso, mas, em primeiro lugar, vá na Bíblia. Porque hoje a gente vai estudar aqui um pouco sobre a ansiedade, né? E lá em Filipenses, Deus já sabia que essa doença quer, né, reinar sobre esse século, sobre essa geração. E o Senhor, Ele deixou lá em Filipenses, né? Filipenses, versículo 4, do 5 ao 7. Eu vou começar aqui pelo 6, tá? Vencendo a ansiedade é o tema. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, eu fico imaginando assim, que o Senhor, Ele já sabia, claro, que tudo isso viria à tona, né? Que essa doença estaria aí, nos causando, né, esse turbilhão de sensações, de sentimento. E Ele deixou esse versículo aqui pra gente se apegar nele. E o versículo 7, ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, ele dá o problema, né? Mas ele já dá a solução logo em seguida. Então, assim, é só o Senhor para tirar essa angústia, esse medo, porque a ansiedade, ela começa com a ansiedade, ela vem a insônia, depois ela vem a crise de pânico, de ansiedade. E tudo isso, gente, é algo que, se a gente não tiver o Senhor como centro da nossa vida ali, é algo que a gente não consegue sair. Se torna um ciclo que você anda em ciclo para lá e para cá e você não consegue ver solução, você não consegue ver saída. O vazio que a pessoa sente dentro de si é algo que eu não consigo explicar. Mas é algo tão difícil de passar, e eu não desejo para ninguém e não quero voltar de onde eu saí. Então, por isso que eu falo, que eu peço, imploro, as pessoas que estão passando por isso, que tá com início, procurem sim pessoas especializadas, pessoas que te ajudem, e vão na Bíblia, porque o Senhor, Ele tá aqui dizendo que Ele vai dar paz, que excede todo entendimento, e Ele vai guardar o coração e a mente nossa nele, tá? Então, assim, o meu foi até mais longo do que eu queria, o vídeo. Então, busquem ao Senhor em primeiro lugar, tá? Busquem a Deus, porque Ele pode, é o único que pode sarar, curar. Os médicos, eles podem te auxiliar, mas a cura total é só o Senhor pode dar, tá bom? Então, assim, eu quero deixar essa palavra hoje pra vocês, que o Senhor, Ele cuida, Ele guarda, e busquem sim pessoas que já passaram por isso, pra ter ajuda, e me colocar aqui à disposição também, de pessoas que precisam, que queiram conversar, que queiram entender um pouco sobre isso, tá bom? Então, é isso. Quero desejar um excelente dia pra vocês, que o Senhor guarde a vida de cada um de vocês, tá bom? Amém?